Tem a palavra Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Eunício Oliveira, senhores senadores, veio à tribuna hoje tratar de um assunto que já abordamos em outras ocasiões e que lamento, inclusive, de voltar mais uma vez, em função de trazer aqui uma notícia trágica desse pronunciamento de hoje. Trata-se de graves acidentes que têm ocorrido na Amazônia, em especial no estado do Pará, acidentes aéreos. A miopia do governo federal está causando sérios prejuízos à Amazônia. Faltam recursos em diversas áreas, presidente, senador Eunício, mas uma em especial, eu, como disse, gostaria de chamar a atenção nesse meu pronunciamento na noite de hoje. Hoje, terça-feira, tivemos mais o quinto acidente aéreo em apenas 20 dias. De acordo com informações da imprensa, um avião bimotor Caravan, com prefixo PT-PTB, da companhia CTA Clayton Táxi Aéreo, caiu na manhã de hoje, logo após decolar do Aeroclube Amazonas, em Manaus. O acidente vitimou fatalmente o piloto Antônio José de Almeida Maia. Senhor presidente, como disse, este é o quinto acidente em 20 dias. No último sábado, tivemos no Pará outra tragédia que comoveu todo o estado. Pela manhã de sábado passado, 3 pessoas morreram na queda de um avião bimotor modelo Cênica, de prefixo PT-LAB, na localidade de Genipaúba, perto do município do Acará. Segundo informações do Aeroclube do Pará, a aeronave sumiu dos radares da aeronáutica cerca de 18 minutos após decolar do aeroporto Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira. O avião passou por manutenção na véspera e estava liberado para voo. Com a queda do avião, o Pará perdeu 3 filhos, entre eles o meu amigo, o deputado estadual Alessandro Novelino, de apenas 39 anos. Também morreram os outros 2 ocupantes do avião, o assessor do deputado Novelino, José Augusto dos Santos, e o piloto da aeronave, Roberto Carlos Figueiredo. O deputado estadual Alessandro Albuquerque Novelino, do PMN, tinha, como eu disse, 39 anos, era casado com a senhora Cristiane e pai de 2 filhas, Leandra e Alexia. Ele iniciou sua carreira política como deputado estadual no ano de 2002, quando foi eleito pela primeira vez pela legenda do PL, Partido Liberal, recebendo cerca de 28 mil votos no estado. Naquele mandato, apresentou inúmeros projetos de relevante valor, tais como o projeto de gás veicular, dando início à construção da Gás Pará, empresa de economia mista subsidiada pelo governo do estado. Foi líder da bancada do partido durante o primeiro mandato, apresentando inúmeras proposições em benefício do estado do Pará, sendo ainda membro da Comissão Permanente de Transporte. Após 4 anos de mandato, em 2006, Novelino reelegeu-se deputado estadual pelo PSC, Partido Social Cristão, reelegeu-se sendo eleito com aproximadamente 36 mil votos. No atual mandato,
Alessandro Novelino era líder da bancada e apresentou vários projetos e proposições em favor do Pará, especialmente nas regiões do Marajó, sul e sudeste do estado. Com essas lembranças, deixo minha solidariedade aos amigos e familiares de Alessandro, do piloto Roberto e do assessor José Augusto. Encaminho à mesa, presidente, um requerimento nos termos do artigo 218 e 221 do Regimento Interno, para que seja consignado nos anais do Senado, voto de pesar pelo falecimento do deputado estadual Alessandro Novelino. Requero ainda a inserção em ata do voto de profundo pesar pelo falecimento, que seja apresentado condolências à família e que o voto seja encaminhado também aos deputados à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Vossa Excelência será atendido, senador Flecha Ribeiro, na forma regimental. Senhor presidente, como fiz referência, foram 5 acidentes nos últimos 20 dias na Amazônia. Hoje, pela manhã, tivemos uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, com um requerimento dos senadores Hollenberg e senador Sérgio, e que lá estiveram como convidados a senhora Daniele Alcântara, superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o senhor Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, o senhor José Márcio Monção Molo, diretor-presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, o senhor Luiz Miaiada, assessor da Diretoria de Aeroportos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraéreo, e o senhor Adalberto Vasconcelos, secretário de Fiscalização de Desestatização e Regulação do Tribunal de Contas da União, e também a senhora, estou sem o nome aqui na relação, mas representando o Ministério da Justiça. Essa audiência da Comissão de Meio Ambiente foi muito proveitosa, porque com a participação de vários senadores, se pôde discutir toda essa problemática da questão não só da infraestrutura aeroportuária, como também dessa questão da segurança do setor aeroviário no Brasil, e em especial na Amazônia, porque lá estavam vários senadores da Amazônia, o senador Pedro Taques, o senador Eduardo Braga, o senador Jorge Viana, em que puderam, então, tecer vários comentários sobre isso. E vamos também discutir com mais profundidade, inclusive, na Comissão de Infraestrutura, em que lá foi instalada uma subcomissão temporária sobre aviação civil, que tem a presidi-la o senador Vicentínio Alves, do PR do Tocantins, como vice-presidente, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e como relator o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Essa subcomissão vai poder aprofundar o estudo sobre todo o setor de aviação no Brasil, já tendo um plano de trabalho que já foi aprovado na sessão de instalação, e amanhã nós vamos fazer já a primeira reunião, e que, com certeza absoluta, nós vamos poder estudar em profundidade essa questão, não só da infraestrutura aeroportuária, mas, em especial, essa questão que aflige a nós da Amazônia, que é a questão da segurança, e também dos aeródromos da nossa região, que precisa e que tem necessidade de ter uma infraestrutura de aviação regional bastante importante. Algum tempo atrás, eu lembro que fiz referência aqui no Senado Federal, lá em 2009, quando a ANAC
anunciou a intenção de fechar os escritórios regionais. Eu lembro que fiz pressão aqui da tribuna, senador Paim, que não era possível que a ANAC fechasse os seus escritórios nos estados para que pudesse fazer as reclamações fossem feitas, melhor dizendo, pela internet. E esse esvaziamento acabou acontecendo gradativamente. Em março de 2011, estive na ANAC, agora, com o então presidente interino, hoje diretor de aeronavegabilidade, senhor Cláudio Passos Simão, que fez algumas considerações preocupantes. Trouxe o assunto à tribuna no mesmo dia 2 de março, alertando para o tema. Vou relembrar alguns trechos do pronunciamento que fiz há praticamente um ano atrás. Aspas, o doutor Cláudio Passos disse-me que, a partir do fechamento dos escritórios, a fiscalização e o atendimento fora do eixo Rio, São Paulo, Brasília, serão feitos pela internet e pelo telefone, através do Fale com a ANAC, portanto, o atendimento virtual. O doutor Cláudio Passos fez uma referência à falta de pessoas no quadro da ANAC, as dificuldades orçamentárias, uma vez que 80% das taxas pagas nos aeroportos brasileiros vão para o Tesouro Nacional e a ANAC fica sem recursos para cumprir com as obrigações de fiscalização da aviação civil em nosso país. Preocupa-nos porque é um sistema de transporte que precisa realmente ter controle, não só nos aeroportos, como também controle pela ANAC nas revisões dos equipamentos. É necessário saber se os equipamentos que estão voando estão com suas revisões em dia. Não só as grandes aeronaves, mas também os aviões de pequeno porte, que ligam as cidades do interior do Brasil, e em especial no meu estado do Pará e na minha Amazônia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o governo federal não pode ser omisso. Não podemos afirmar que esses acidentes possuem relação direta com a falta de estrutura da ANAC. As investigações sobre as causas ainda estão ocorrendo, porém, infelizmente, elas podem sim ter alguma conexão. Não sou eu quem afirma isto. Gostaria de, rapidamente, ler trecho de entrevista com o piloto aposentado Carlos Camacho, que hoje é um dos principais especialistas em segurança de voo no Brasil e diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A entrevista concedida ao repórter Cláudio Darvice foi publicada no Diário do Pará Online nesta terça-feira. Diz a entrevista, pergunta do Diário: as medidas necessárias de segurança estão adequadas na nossa região? Responde Carlos Camacho: como um todo, ainda não. A ANAC precisa de um número de profissionais, investigadores e inspetores muito maior do que hoje ela tem. No passado, os militares da Força Aérea Brasileira cobriu todo o território nacional fazendo esse tipo de fiscalização. Hoje, não estando mais na mão dos militares, a ANAC tem a obrigação de efetuar as fiscalizações e acompanhamento das aeronaves. Este é um ponto que a ANAC deveria esclarecer. Pergunta o Diário: mas essas fiscalizações acontecem ou não? Responde o Camacho: nosso entendimento é que ainda tem muita aeronave circulando em situações que, se passassem realmente por uma fiscalização, elas não poderiam estar voando. São pilotos com credenciais vencidas e manutenções que não foram bem feitas. Senhor presidente, para reforçar essa urgente necessidade de maior atuação da ANAC na Amazônia, registro também matéria publicada hoje, no início da tarde, no portal ORM. Diz a reportagem, aspas, pilotos querem o retorno do escritório da ANAC no Pará, fecho aspas.
De acordo com o presidente do Aeroclube, Paulo Rodrigues, com o fechamento do número de aeronaves, a fiscalização por apenas 2 agentes fica muito deficiente. Só no Pará são pelo menos 300 aeronaves, sendo que eles ainda são responsáveis em fiscalizar as atividades no Amapá e no Maranhão, denuncia Rodrigues, diz a matéria do portal ORM. Senhoras e senhores senadores, a ANAC deve explicações. Mais que isso, deve tomar atitudes para melhorar a fiscalização. E isso não pode ser feito online, como pensam alguns tecnocratas, que se preocupam mais com números do que com pessoas. Peço à direção da ANAC e ao governo federal que seja mais humana, apenas isso, e que deixe de ser omisso em relação às tragédias e mortes que estão ocorrendo na Amazônia. O risco de algo ainda maior é permanente se nada for feito. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.